Descubra o segredo dos best-sellers do Wattpad. Com esse vídeo você vai descobrir os gêneros mais populares para focar os seus esforços, conhecer a importância da comunidade e como engajá-la a seu favor, dominar a arte da serialização para manter os seus leitores engajados, saber como uma boa capa e sinopse podem atrair mais leitores e quais foram os autores que fizeram sucesso na plataforma, depois acabaram publicados por grandes editoras, ou até os autores famosos que já, depois de famosos, publicaram no Wattpad e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. Sejam bem-vindos aí ao aquecimento da Rota do Escritor, nosso evento 100% online e gratuito, e nele eu vou desvendar o passo a passo que você pode seguir para escrever e publicar o seu próprio livro, partindo do zero até chegar à publicação. Para participar é super simples, clica no primeiro link aqui na descrição e garanta já a sua vaga. Mas antes da gente mergulhar no nosso assunto de hoje, eu quero te oferecer uma oportunidade, possibilidade incrível, totalmente grátis, para você que quer evoluir nas suas habilidades de escritor. Curtiu a ideia? Então faz o seguinte, é só curtir esse vídeo, clicar em se inscrever e ativar as notificações aqui no sininho. Assim você vai receber dicas incríveis toda semana para transformar as suas ideias em histórias espetaculares. Tá esperando o quê? Clica no link, né? Assina o canal aqui, já estou misturando as coisas para não perder aí nenhum desses vídeos. Vamos entrar no assunto então? Bora, vamos lá. O fenômeno Wattpad. O Wattpad é um espaço interessante, uma plataforma que tem ganhado relevância aí nos últimos anos, principalmente para escritores que estão começando. É uma plataforma onde você pode publicar suas histórias, capítulo por capítulo, e receber feedback direto dos seus leitores. Isso não só ajuda a melhorar a sua escrita, mas também pode dar uma visibilidade inesperada aí ao seu trabalho. Por exemplo, a história da Anna Todd, com o livro After. É uma história emblemática do Wattpad. Começou como uma fanfic e depois conquistou tantos leitores que chamou a atenção de editoras, resultando em um contrato de publicação e, posteriormente, até em adaptações para o cinema. Mas é importante frisar que nem tudo são flores. O Wattpad é também um mar de histórias e conseguir destaque exige algo mais, algo que a gente vai explorar aí ao longo desse vídeo. A plataforma tem o seu valor por ser acessível e por democratizar, de certa forma, a publicação de histórias. Você, no Wattpad, não precisa de uma editora para ser lido. E isso é algo revolucionário, que não existia há séculos atrás no mercado, há décadas atrás, né? Mas não pense que é só colocar sua história lá e esperar o sucesso bater na sua porta. É preciso também trabalho, habilidade e, claro, uma boa história para contar. Então, se você está pensando em publicar no Wattpad, vale a pena entender como ele funciona e quais são os ingredientes que podem fazer a sua história se destacar nesse universo tão vasto e tão competitivo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você quer saber como algumas obras se tornam best-sellers do Wattpad, esse vídeo é para você. Vamos lá então. O que são best-sellers no Wattpad? Basicamente são aqueles títulos que de repente todo mundo está lendo, comentando e, claro, votando na plataforma. Você abre o Wattpad e vê lá milhares, às vezes milhões de visualizações, comentários aos montes e uma enxurrada de votos positivos, avaliações positivas. Mas o que faz uma história alcançar esse patamar no Wattpad? Em outras palavras, o que faz com que ela se torne um best-seller dentro dessa realidade específica? Primeiro, vamos deixar claro que best-seller no Wattpad não é a mesma coisa que na lista da Veja, que tem aqui no Brasil, ou na lista do New York Times, né? A famosa lista dos livros mais vendidos dos Estados Unidos. No Wattpad, você não precisa vender nada para ser considerado sucesso. Na verdade, nem se vende nada no Wattpad. A moeda de troca do Wattpad são as visualizações, os comentários e os votos. Elas são um termômetro que mostra se a sua história está ou não fazendo sucesso no Wattpad. Peguemos, por exemplo, o caso da série After, que eu já mencionei antes. Ela não se tornou popular do dia para a noite. Houve um trabalho de construção de personagens, de enredo, mas também houve algo mais. A Anna Todd conseguiu capturar a atenção dos leitores de forma tão intensa que a história viralizou na plataforma, virou livro e depois filme.
É uma daquelas histórias que você começa a ler, né, muita gente começa a ler e não consegue parar mais. E quando você acaba, né, quando essas pessoas acabam, os leitores que gostam desse tipo de história, elas ficam com aquele gostinho que querem mais, assim. É a tal da narrativa viciante que prende o leitor. E isso é um fator enorme para alguém ser um best-seller no Wattpad. Mas claro, você não pode depender só da narrativa. Tem outros fatores em jogo. Como você interage com os leitores, como você apresenta a sua história, o quanto você está disposto a ouvir críticas e melhorar. E a consistência também é importante. Não adianta publicar um capítulo bombástico e depois desaparecer por 2 meses. Os leitores querem saber o que vai acontecer em seguida. Então manter um ritmo é crucial para o Wattpad. Outro ponto é o nicho. Vamos ser realistas que certos gêneros e temas têm mais apelo popular. Romances adolescentes, por exemplo, têm grande chance de atrair um público fiel e numeroso. E eu não estou dizendo que você deve, sei lá, mudar o seu gênero favorito. Mas entender o público do Wattpad pode te ajudar a enquadrar a sua história de uma forma que ela receba mais atenção. Então, para resumir, ser um best-seller no Wattpad envolve várias coisas, né? Narrativa envolvente, interação com o público, consistência na publicação e, claro, uma boa história só para começar. Né? Não é uma fórmula mágica, mas são ingredientes que juntos podem fazer toda a diferença na sua trajetória como escritor dentro da plataforma. Eu quero muito te falar sobre as tendências de narrativas em fanfics, mas antes disso você precisa entender uma coisa que é fundamental aqui e eu vou te explicar de um jeito muito fácil a seguir. Que são os gêneros que bombam no Wattpad. Agora que a gente já falou sobre o que são os best-sellers dentro da plataforma, vamos mergulhar em uma coisa que muita gente se pergunta. Quais são os gêneros que realmente fazem sucesso por lá? E mais ainda, por que eles fazem sucesso? Em primeiro lugar, a gente tem que falar de romance, né? Histórias românticas. Quando eu digo romance, eu não estou falando apenas daquelas bem açucaradas, com finais felizes. Estou falando de todo tipo de história romântica, incluindo os dramas amorosos, os triângulos amorosos e até aqueles que misturam outros elementos como fantasia ou suspense. Sabe Crepúsculo? Lembrou de Crepúsculo? Começou como uma história de amor entre uma humana e um vampiro, numa fanfic, e olha no que deu. E por mais que o romance, né, talvez a gente pode se perguntar, né, por que esse romance fez tanto sucesso, ou por que romances, histórias românticas, né, não estou falando de gênero romance, eu estou falando de histórias românticas, faz tanto sucesso. Simples. O amor é uma das emoções mais universais que existem. Todo mundo em algum momento da vida vai sentir ou já se sentiu apaixonado por alguém. Então, quando você escreve sobre isso, você já começa com uma grande vantagem em termos de conexão emocional forte com o leitor. Outro gênero que bomba é o da fantasia. Coisas como histórias do tipo de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, histórias de super-heróis. E por que a galera ama tanto esse tipo de história? Bom, a fantasia nos oferece um escape, uma chance de viver em mundos onde o impossível se torna possível, ou permite que a gente reflita sobre a nossa realidade de um outro ponto de vista. É um gênero que permite uma liberdade criativa enorme e que, quando bem executado, pode criar fãs apaixonados que vão muito além do livro, criando fanfics, desenhos e até teorias. Outro gênero que a gente não pode esquecer que faz muito sucesso nesse tipo de plataforma são os thrillers e mistérios. Sabe aquelas histórias que você começa e não consegue parar até descobrir quem é o assassino ou o que está realmente acontecendo? Pois é, esse gênero é outro que prende muito a atenção do leitor. Ele cria uma sensação de urgência, um clima de preciso saber o que vai acontecer. E isso é muito, muito, muito viciante. E também tem o gênero da ficção científica, assim, e por mais que às vezes eles não se divulguem como ficção científica, né, dentro da plataforma, esse gênero ele é interessante porque ele muitas vezes aborda questões muito atuais e pertinentes, como tecnologia, ética, futuros distópicos. Né? Quem lembra de alguns anos atrás o sucesso que fez Black Mirror, né?
coloca muitas dessas questões em debate de um jeito muito inteligente. Então, a ficção científica permite isso. E claro, falando de Wattpad, a gente não pode esquecer das fanfics. O Wattpad está cheio delas e, vamos ser honestos, elas são uma força, um gênero que a gente precisa reconhecer. Muitas vezes as fanfics utilizam personagens já existentes e os colocam em novos cenários, novas histórias, e é um jeito de continuar vivendo no mundo daquele livro, série ou filme que você adora, mas sob uma nova ótica. Então, em resumo, romance, fantasia, thriller, ficção científica e fanfic. Esses são os gêneros que estão fazendo o maior sucesso no Wattpad, cada um tem seus próprios motivos para isso. Aqui nas histórias românticas, inclua os hots também, né? As histórias calientes. E se você quer saber como escrever uma cena erótica, eu gravei recentemente um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele aqui no card, mas está aqui no meu canal. É só pesquisar por como escrever cenas de sexo e você vai encontrar um vídeo sobre isso. Então, conhecendo bem o que cada gênero pode oferecer, você pode até se inspirar a experimentar algo novo na sua próxima obra. Certo? Quais são os gêneros mais atrativos, mas sem dúvida, agora você já sabe, mas sem dúvida existe algo que destaca nessas plataformas como o Wattpad e que pode ser libertador se você dominar. E é isso que eu vou te falar agora, que é a tendência de narrativa em fanfic. Eu preciso ir mais a fundo no tema da fanfic. Eu sei que muita gente gosta, as pessoas torcem o nariz, mas quem sabe depois de ouvirem o que eu tenho a dizer, talvez tenham uma outra perspectiva. Para ser sincero, tem fanfic por aí que dá um banho, tá, em muito livro publicado. Primeiro, por que se destacam, por que tem essa tendência? É a questão dos personagens. Uma tendência muito forte em fanfics de sucesso é o uso de personagens que já são amados pelo público. E a gente está falando de pessoas que escrevem obras com personagens como Harry Potter, o Edward Cullen, ou até figuras da vida real, como cantores e atores famosos. Já teve uma fanfic criando um romance entre o Faustão e a Selena Gomez. Então, no mínimo curioso, né? Enfim, o legal é que nessas fanfics esses personagens são colocados em cenários totalmente diferentes, com novas tramas, novos conflitos. É como se fosse uma espécie de universo paralelo. Outra coisa interessante é a tendência do slow burn, assim, o famoso queimar devagar, cozinhar em fogo baixo. O que quer dizer é que a relação entre os personagens se desenvolve lentamente, com muita tensão sexual ou emocional. É aquele famoso vai ou não vai que nos deixa ansiosos e grudados na história. E essa tensão toda cria uma espécie de imersão que é muito difícil de se conseguir em outros formatos narrativos. É claro, e a interatividade. Muitos autores de fanfics atualizam seus capítulos com base no feedback dos leitores. Ou seja, a história é quase uma criação coletiva. E eu acho isso fantástico, porque torna o leitor parte do processo criativo. Quem nunca quis dar um conselho para um personagem? Que atire a primeira pedra. E não podemos esquecer aí o poder dos plots surpreendentes. Nas fanfics parece que a criatividade rola solta quando o assunto é enredo. Temos reviravoltas que ninguém esperava, personagens que se revelam de forma surpreendente, finais abertos que deixam todo mundo maluco. E isso é ótimo, porque mantém o leitor engajado, sempre querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Por fim, as referências culturais. Muitas fanfics fazem sucesso porque conseguem misturar elementos de diferentes universos culturais de um jeito bem inteligente. Imagine uma história que misture, sei lá, Game of Thrones com Stranger Things. Parece maluco, né? Parece uma coisa doida. Mas é o tipo de coisa que você encontra em fanfics e que a galera adora. Então, essas são algumas das principais tendências de narrativa que fazem as fanfics terem tanto sucesso. Personagens já conhecidos, slow burn, interatividade, plots surpreendentes e referências culturais. Cada um desses elementos, quando bem usado, pode transformar a sua fanfic num verdadeiro sucesso dentro do Wattpad. E o melhor de tudo é que essas tendências não são regras fixas, são mais como diretrizes. Então sinta-se livre para experimentar, misturar, criar. Afinal, no mundo das fanfics, o limite é apenas a sua imaginação.
Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu mencionei no início do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá a sua curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo novo e valioso como esse para você aprimorar as suas habilidades da escrita. A gente precisa falar também, falando de Wattpad, sobre a importância da comunidade. Você pode ter o enredo mais brilhante, personagens super bem construídos, mas se ninguém lê ou interage com a sua história, bom, você basicamente está gritando no vazio. Vamos falar então da interação com os leitores primeiro. É como ter uma plateia enquanto você está escrevendo, uma coisa meio ao vivo, sabe? Essa dinâmica é fantástica por um monte de coisas. Primeiro, o feedback instantâneo. Você posta um capítulo e em minutos você já pode ter comentários dizendo o que as pessoas acharam. Isso vale muito para o escritor. Um leitor pode apontar algo que você nem tinha notado ou sugerir uma reviravolta que daria um super gás na sua narrativa. Além disso, esse contato direto com os leitores cria um senso de comprometimento. Quem aqui nunca sentiu aquela preguicinha de escrever? Todo mundo, né? Mas quando você tem pessoas te cobrando o próximo capítulo, isso te dá um estímulo extra, assim. Você não quer decepcionar quem está acompanhando a sua história. Agora, sobre interação com outros escritores. Vocês já ouviram falar da síndrome do impostor, né? Até eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Vocês, né, já passaram por isso, clica e assiste esse vídeo que pode te ajudar. Ou se você passa por isso. Quando você acha que não é bom o suficiente, né? É isso que é a síndrome do impostor. Você é uma fraude, prestes a ser descoberta. Pois é, isso é muito comum no meio literário e entre os escritores. Uma das melhores maneiras de combater isso é justamente o contato com outros escritores. Então, no Wattpad você troca experiências, dicas, faz parcerias. Isso não só enriquece a sua escrita, como também te dá aquele incentivo emocional que todo mundo precisa. E tem também a troca de leitores, que é super natural nesse ambiente. Vou dar um exemplo. Digamos que você escreve histórias de fantasia e faz amizade com outro autor do mesmo gênero. Se os leitores dele começam a seguir você e vice-versa, é uma situação em que todo mundo ganha, certo? Sem esquecer dos grupos e fóruns. Muitas vezes são nesses espaços que surgem desafios literários, antologias colaborativas e até mesmo oportunidades de publicação. É onde você fica por dentro das novidades, das mudanças na plataforma e aprende os macetes para aumentar a sua visibilidade. Então, resumindo, interagir com a comunidade, seja ela de leitores ou escritores, é fundamental para o sucesso da sua história. Esse contato humano faz toda a diferença, seja para melhorar a sua escrita, seja para te dar aquele empurrãozinho nos momentos de desânimo, e quem sabe talvez seja por meio dessas interações que a sua obra saia do Wattpad e vá parar nas prateleiras das livrarias. E agora vem a melhor parte que eu preciso falar para você se destacar no Wattpad. A arte da capa e a arte da sinopse. Olha só, se você acha que a capa e a sinopse são só um detalhe, né, que o que importa é a sua história, pensa de novo. Eles são como a vitrine da sua história. Se não chamarem atenção, ninguém vai querer entrar na loja. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre como acertar em cheio nessas duas coisas. Começando pela capa. Okay? Imagina você passeando pela plataforma e aí você depara com uma capa mal feita. Toda pixelada, foto distorcida. Sabe quando alguém está começando a mexer com edição de imagem, daí ele pega uma foto assim e faz... né? A foto fica assim espremida. ou com aquelas fontes quase legíveis, assim. Já teve livro que eu queria ver o título e eu tive que clicar, assim, dar um zoom para conseguir entender, né? Porque a fonte no negócio é assim, ó, o tamanho da capa que aparece é muito pequeno, então a fonte tem que ser grande, com bom contraste, com as cores de fundo, legível, né? Você clicaria num livro que tem problemas como esse? Provavelmente não. A capa tem que ser profissional, gente. Precisa ser um designer gráfico, mas hoje em dia tem vários aplicativos que te ajudam nessa tarefa.
Obviamente, seria bom se você pudesse contratar um designer. Mas eu entendo, né, que para uma publicação gratuita, às vezes é difícil você investir um valor, sendo que você não vai ter esse retorno garantido, né? Então, escolha imagens de qualidade, uma fonte legível, cores que combinam entre si e com a temática da sua história. Lembra do Crepúsculo? Né? A maçã na capa se tornou icônica e mesmo que você não goste dos livros, não dá para negar que aquela capa ficou na memória de todo mundo que viu aquela capa. E a atenção gera curiosidade. Agora a sinopse. A sinopse é a sua chance de fisgar o leitor. Você precisa resumir a essência da sua história em poucas linhas. Se você falhar aqui, o jogo já começa, ou melhor, já acaba antes de você começar. O objetivo é instigar, mas sem dar spoilers. Você precisa apresentar o conflito, talvez dar uma ideia dos personagens, mas deixar aquela pontinha de mistério no ar. Por exemplo, na sinopse de O Código da Vinci, você vai saber que vai ter uma caçada por símbolos, um mistério a ser desenvolvido, mas você não faz ideia do que é isso. E é isso que te faz querer ler. Além disso, atenção à linguagem. Se você escreve uma história bem humorada, sua sinopse não pode ser séria demais. Tem que passar o tom da obra. O contrário também vale. Se é um drama, nada de usar uma linguagem despojada, fazer piadinhas. Seja coerente na sinopse com a sua história. E tem mais um detalhe: palavras-chave. Sim, isso mesmo. Pensa comigo, se alguém procura história de vampiro adolescente, sua história tem muito mais chance de aparecer se essas palavras-chave estiverem na sua sinopse. Mas calma, nada de encher linguiça, tem que fazer sentido com o conteúdo. Então, não subestime a capa e a sinopse. Elas são os primeiros passos para conquistar os seus leitores. É como diz o ditado: a primeira impressão é a que fica. E no mundo online, onde a gente é imensa e o tempo, a gente fica muito consumido por várias coisas pipocando na nossa cara, você realmente não quer errar nessa primeira impressão. Ou você vai perder o seu leitor. Então, investir um tempinho aqui pode fazer toda a diferença no mundo. Acreditem. E nesse momento vem a parte mais essencial para o sucesso nessa plataforma. Se você não entender, não vai adiantar de nada esse vídeo e o tempo que você gastou escrevendo. Então presta atenção no que eu vou falar daqui para frente. Serialização. História serial, postando em capítulos. Foca nisso. Agora a gente vai falar de algo que pode fazer toda a diferença no engajamento com a sua história. E é a serialização, ou seja, postar a sua obra em capítulos em vez de jogar tudo de uma vez na plataforma. Acredite, isso pode ser diferença entre ter um público fiel ou apenas visitantes de passagem. Então, por que postar em capítulos? Primeiro, porque é uma excelente forma de manter os leitores na ponta da cadeira. Imagina só, você termina um capítulo com um gancho de cair o queixo e o leitor vai ter que esperar pelo próximo capítulo para descobrir o que aconteceu. Quem aqui, que é leitor, já não ficou ansioso? Nem precisa ser leitor, né? Vamos falar de série. Esperando a próxima temporada da sua série favorita ou o próximo livro de uma saga que você adora. É exatamente esse sentimento que você tem que despertar no seu leitor. Tem uma história chamada O Diário de um Zumbi do Minecraft, que fez um tremendo sucesso como fanfic serializada. O autor optou por lançar a história em capítulos e a cada novo lançamento era como se fosse um mini evento na comunidade de leitores dessa obra. Os fãs ficavam discutindo o que poderia acontecer em seguida, teorizando sobre as reviravoltas e até criando fanarts de quem estava à espera aí pelo próximo capítulo. Assim, era uma espera ansiosa, uma espera palpável. E esse engajamento do Diário de um Zumbi do Minecraft não foi por acaso. O autor soube usar a serialização a seu favor, mantendo os leitores na expectativa e dando a eles razões suficientes para voltarem e continuarem acompanhando a trama. A cada capítulo ele soltava um gancho, uma pista, um detalhe que mantinha o interesse vivo na história.
E é isso que você quer criar, uma relação constante com seus leitores em que eles anseiam pelo que vem a seguir. Mas tem outro ponto aqui. Postar em capítulos dá uma certa flexibilidade e permite que você faça ajustes na trama conforme a reação dos leitores. Vamos ser honestos, por mais que você planeje, nunca se sabe exatamente como o público vai reagir a determinados elementos da história. Então, se você percebe que um personagem está fazendo muito sucesso, por exemplo, pode dar mais espaço a ele nos próximos capítulos. Além disso, esse formato permite um feedback quase imediato. Cada capítulo é como uma mini estreia. Você consegue avaliar pelas reações dos leitores se a história está indo bem ou se precisa de ajustes. E essa interação constante com o público também é uma ótima forma de manter todo mundo engajado e interessado. Eles se sentem parte da criação. Agora, por mais tentador que seja, tente não prolongar demais a história só para manter o público engajado. Isso pode sair pela culatra e fazer com que as pessoas percam o interesse. Aqui, equilíbrio é a chave. Então, crie um calendário de postagens e tente se ater a ele. Assim, os seus leitores vão saber quando esperar por novidades e você não cai no risco de esticar a história além do necessário. Então é isso. A serialização não é só uma estratégia, é uma arte. Quando bem feita, tem o poder de transformar a sua história em um verdadeiro evento, capítulo por capítulo. Quem não quer isso, não é mesmo? Mas quem que fez sucesso nessa plataforma Wattpad? Tem até autor famoso que usa o Wattpad. E eu vou te falar agora sobre isso. Os casos de sucesso do Wattpad. Agora que eu já falei um pouquinho aí sobre o potencial do Wattpad, vocês devem estar se perguntando, tem mesmo alguém que saiu do zero, chegou ao topo usando essa plataforma? E a resposta é um grande sim. Vamos começar com a Beth Rickles e o seu sucesso estrondoso, que aqui no Brasil a gente conhece como a Barraca do Beijo. Essa história foi tão amada no Wattpad que ganhou não apenas um, mas 3 filmes na Netflix. E é a trama da Ellie, que fica dividido ou dividida num triângulo amoroso que envolve o irmão do melhor amigo dela. E se você é do tipo que adora uma boa história de vampiros, a Abigail Gibbs conquistou a galera com The Dark Heroine. Sob um pseudônimo, a autora arrebatou mais de 17 milhões de leitores e assinou um contrato com a HarperCollins, uma das maiores editoras do mundo. A editora até lançou a sequência da série. Agora, ok, você está falando assim, mas esses são autores estrangeiros, eu quero conhecer uma autora brasileira que fez sucesso no Wattpad. A gente tem a Lilian Carmine com o seu The Lost Boys, que é uma trilogia sobre garotas, fantasmas e amor proibido, que teve 37 milhões de leituras. E ela chamou a atenção da editora Random House, que publicou os seus livros. Mas calma que não é só de novatos que o Wattpad é feito. Nomes já estabelecidos também marcam presença. O Brandon Sanderson, que é um dos autores de fantasia mais importantes do mundo, inclusive eu estou lendo uma série dele agora, e devo falar mais sobre isso em breve aqui no canal, mais sobre ele, a forma dele de pensar a escrita. Ele publicou um romance no Wattpad, o Warbreaker, está lá disponível. E o Dan Brown, sim, o mesmo autor de um sucesso mundial, Código da Vinci, também está no Wattpad. Ele até disponibiliza uma amostra de 7 capítulos do seu famoso livro, além de um artigo sobre como se tornou escritor. Margaret Atwood, uma verdadeira lenda da literatura, também não fica fora dessa. Ela disse algo bem interessante sobre a plataforma. O Wattpad abre as portas e amplia a visão em locais onde as portas estão fechadas e a visão é restrita. Em algum lugar da Wattpadlândia, uma nova geração está testando as suas asas. Isso foi, foi o que a Margaret Atwood, a autora do conto de Aya, falou a respeito da plataforma. Então o Wattpad é um celeiro de talentos e um campo de provas até para os grandes nomes. Resumindo, se você quer ser visto, lido e quem sabe publicado, essa plataforma pode ser sim um trampolim para sua carreira. Se você tem uma história para contar, se você quer testar o mercado ou simplesmente compartilhar a sua escrita, o Wattpad pode ser o lugar. E olha, se você fizer direitinho, quem sabe daqui a alguns anos, daqui a pouco, a gente não está falando do seu caso de sucesso aqui num vídeo aqui no meu canal. Eu vou adorar contar essa história.
Mas para você que ficou até aqui, eu quero apresentar uma dica extra, uma dica bônus, um ponto fundamental que você que tem que ter em mente para poder ir bem no Wattpad. Vocês já devem ter notado que um dos aspectos mais legais do Wattpad é a possibilidade de receber feedback instantâneo dos seus leitores. Isso é maravilhoso, mas tem outra coisa que vocês não podem negligenciar se vocês quiserem crescer de verdade como escritores, e é fazer amigos na plataforma. E eu não estou falando só de ganhar seguidores, não me entendam mal. Ter um monte de seguidores é ótimo, claro, mas existe uma diferença enorme entre ter alguém que te segue só para você seguir de volta e ter um verdadeiro amigo escritor que vai te dar um feedback valioso e honesto, aquele tipo de crítica que talvez doa um pouco no começo, mas que vai ser essencial para você aprimorar a sua arte. E não pense que isso é útil apenas para escritores iniciantes. Grandes autores como Stephen King e o Neil Gaiman, eles são conhecidos por terem amigos escritores, com quem eles trocam manuscritos para revisão. É uma prática comum e super importante no meio literário. Para quem está começando, entrar em comunidades de escritores, fazer cursos de escritores também é bem importante. Participar de desafios, concursos dentro do Wattpad pode ser uma ótima forma de você iniciar essa rede de contatos. Além disso, não tenha medo de enviar uma mensagem para aquele autor que você admira, perguntando o que ele achou do seu último capítulo. A maioria fica feliz em ajudar. Tente. Às vezes a pessoa não tem tempo e vai te falar isso. E aqui vai uma dica de ouro. Sempre ofereça algo em troca. Pode ser um feedback para uma obra de algum autor ou de alguma autora, ou até mesmo a promoção da história deles nas suas redes sociais. A palavra-chave aqui é reciprocidade. Você não acredita no quanto um simples gesto pode abrir portas e criar aí uma relação de confiança e admiração mútua. Outro ponto importante é saber ouvir. Às vezes, a crítica pode ser dura, mas se for construtiva, essa crítica vale ouro. Não tome para o lado pessoal. Entenda como um sinal de que aquela pessoa se importou o suficiente para te ajudar e para melhorar. Então é isso, pessoal. Fazer amigos no meio literário não é apenas uma forma de socializar. É uma estratégia poderosa para se tornar um escritor melhor. Quem sabe essas amizades podem ser o que vai levar a sua carreira do Wattpad para as grandes editoras ou para a lista de best-sellers. Sonhar grande faz parte do jogo, não é mesmo? E aí você tem alguém com quem trocar os seus textos, né? E se você não tem, ou se você tem, comenta aqui embaixo que eu quero saber com quem você troca seus textos. Com amigos, com familiares? Conta para mim aqui nos comentários. De repente, aqui nos comentários mesmo, pode haver trocas aí de pessoas interessadas em ler os textos uns dos outros. Então, aí estão as nossas dicas e segredos para se destacar no Wattpad, desde a escolha do gênero até a arte da capa e tudo que a gente falou nesse vídeo. Se você seguir essas estratégias, não vai ser apenas mais uma gota no oceano de histórias, mas sim um verdadeiro farol para os leitores. Agora, vamos ser sinceros, de que adianta ter uma história incrível se os seus personagens são, tanto faz, esquecíveis? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo aqui do canal. Esse truque sempre funciona para criar personagens inesquecíveis, é o título do próximo vídeo. Você já tem uma história incrível, que é dar aquele toque final para deixar os seus personagens marcados na mente de quem lê, você definitivamente não vai querer perder o meu próximo vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever, curta esse vídeo e ative as notificações. Lembrando que esse vídeo é só o começo da Rota do Escritor, uma série de 3 lives especiais, onde eu vou te guiar desde a ideia inicial até o momento especial de ver o seu livro publicado. Isso aqui é só um aquecimento. Se você quiser um PDF exclusivo com o conteúdo desse vídeo e se inscrever nesse evento que eu vou realizar, é só clicar no primeiro link na descrição se você está assistindo aqui pelo YouTube. Então é isso, pessoal. Vamos juntos aí nessa jornada literária e até o próximo vídeo.